Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. O meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. No estudo de hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida que está no livro de Josué, onde ele diz que na batalha de Gibeon, Josué ele ordena para o sol parar e o sol para durante todo o dia. Assim, da mesma forma, no vale da Ajalon, Josué ordena para que a lua também ali pare. Aqui entra um conflito entre fé e ciência, porque nós sabemos que isso, diante da ciência, seria impossível, porque se assim fosse, causaria um cataclismo de proporções inimagináveis. Mas, diante da fé, isso seria possível? Podemos afirmar que Josué, sim, fez o sol parar? E o que tem a ver essa passagem com o título que eu coloquei na aula de hoje, o simbolismo oculto da Cabalá na Bíblia? Eu acredito que a maioria de vocês que acompanham o canal aqui já há algum tempo são sabedores de que a maioria dos escritores do Antigo Testamento eram exímios cabalistas. O próprio Abraão foi considerado um dos pais da Cabalá, um dos maiores cabalistas. Bem, teria que falar da outra questão, do outro lado da moeda, que muitos historiadores dizem que Abraão não existiu, que Moisés não existiu, que são personagens que foram criados justamente por cabalistas para dar então embasamento nas suas doutrinas. Mas isso nós vamos ter que falar em outro vídeo. Hoje eu vou falar aqui sobre essa questão do sol que Josué parou. Será que isso é verdade, irmão? Será que isso é um fato? Ou, na verdade, isso foi uma invenção? Bem, para começar, irmãos, quando o cristianismo ortodoxo decidiu que a Bíblia seria divinamente inspirada do início ao fim, os resultados adversos acabaram tornando-se, na realidade, empecilhos na vida daquele que lê e estuda as Escrituras quando as interpreta de modo literal. Entretanto, se muitas das passagens, principalmente do Velho Testamento, são vistas como sendo revelações, sob o véu da simbologia de profundas verdades espirituais, metafísicas e também psicológicas, então a importância do estudo das Escrituras desse ponto de vista muda completamente o seu significado. E isso também se aplica a muitas passagens do Novo Testamento. E o que você irá aprender nesse estudo é um exemplo de que a Bíblia, irmãos, não pode ser interpretada de forma literal, e sim como uma verdade a ser descoberta. E esse episódio de Josué é um deles. Se você se atentar em Lucas 17:20, fala que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Por isso, o homem é de fato descrito como uma síntese de todo o universo. Seria a reprodução em miniatura de toda a natureza, seja ela visível ou invisível. E esse conceito, irmãos, fundamental, ele era conhecido pelos antigos cabalistas como a teoria do macrocosmos, ou o grande mundo, e também do microcosmos, ou pequeno mundo. Então dizia-se que na reflexão do macrocosmos, ou seja, Deus e o universo, e no microcosmos, o homem, se encontrava a chave de todo o conhecimento. Isto é, por intermédio do microcosmos, ou seja, nós, o todo pode ser percebido, ou seja, Deus. E por meio do conhecimento do individual, o universal pode ser compreendido. Daí as palavras entalhadas, né? A famosa palavra, a famosa frase entalhada sobre as portas, ali dos tempos de mistérios antigos, onde dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, irmãos, esse conhecimento ele está dentro de cada um de nós para conseguirmos entender certas passagens que parecem impossíveis, de fato, pela ciência e pela lógica humana. Então, dessa forma, irmãos, a referência que se encontra no livro de Josué no capítulo 10, ela não pode ser associada ao sol físico, ao sol externo, nem que nós quiséssemos, porque isso, como eu disse, resultaria em um cataclismo sem proporções imagináveis, né? Mas nós devemos interpretá-la, essa passagem, a um poder, veja o que eu vou dizer, a um poder, a uma energia
comparada à luz solar, assim dizendo, que habita tanto na natureza, ou seja, no exterior, como no interior do homem. E isso pode ser visto pela própria Bíblia, irmãos, que os cabalistas que escreveram a Bíblia sabiam disso. O próprio profeta Malaquias, ele diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Malaquias 4, versos 1 e 2. Mas além de Malaquias, o grande profeta Isaías, no capítulo 60 do seu livro, que na verdade era um rolo, né? O capítulo foi criado isso na era medieval. Mas no capítulo 60 do livro de Isaías, que se interpreta não de forma literal, veja, mas velado de simbologia, há também uma sugestão de que um certo estágio de evolução, a revelação ou a automanifestação de uma fonte de luz semelhante, que existe essa manifestação de luz semelhante à luz solar no interior do indivíduo que está espiritualmente desperto. Assim ele descobre uma luz interna que muitos hoje conhecem como o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é uma luz interna, irmãos, que após isso não está mais sujeito nem mentalmente e espiritualmente a essas alternâncias do dia e da noite. Ou seja, ele não fica mais pendente um pouco na luz, um pouco nas trevas. Ele começa então a alicerçar o seu caminho somente pela luz. E o sol interior então torna-se a sua luz para sempre, que ilumina o caminho. Então o capítulo começa com as seguintes palavras: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Veja, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Isso não pode ser interpretado de forma alguma no sentido literal. E indo mais adiante, irmãos, no mesmo capítulo, está escrito o seguinte, do versículo 19 e 20: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Veja, aqui já começa a ter a simbologia do sol e da lua, que são os mesmos astros que são designados ali no livro de Josué. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Veja, agora, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Aqui fala, nunca mais se porá o teu sol, é o sol interior, e nem a tua lua minguará. Ou seja, isso aqui, irmãos, tem características simbólicas de iluminação. O sol seria o agente interno, ou seja, espírito, e a lua o fator externo, que é o corpo. Assim, aquilo que resplandece de dentro manifesta no exterior. Mas eu não vou falar agora especificamente de simbologias, nós vamos tratar aqui da passagem de Josué. Então veja que tanto o sol como a lua são utilizados nessa passagem para designar algo interno no ser humano, assim como veremos na passagem da Batalha de Josué. E evidentemente, meus irmãos, que essas passagens não estão fazendo referência ao sol físico ou à lua física, os astros. É claro que alguma outra fonte de iluminação que não é material está sendo indicada nesse texto, tá certo? Então, antes aqui de sabermos qual é o significado interno ou interior do sol, vamos analisar a passagem que é bem conhecida, citada no livro de Josué, que apoia esse conceito de sol de que nós estamos falando, não o físico, mas o espiritual. Josué 10, do versículo 12 em diante, desculpa, irmão, diz o seguinte: então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher?
O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Irmãos, aqui parece que o que está sendo falado do sol e da lua é sim de forma literal. Mas, como eu disse e volto a enfatizar, de acordo com as leis da física, isso é totalmente impossível, porque se assim fosse, né, tudo estaria... a Terra não existiria, né? Porque, como já afirmado, é a Terra que se move e não o Sol. E se, no caso, o Sol não é o agente que está circulando, rodeando a Terra, mas é ambos que estão girando, um sobre o outro, assim dizendo, onde a Terra faz o seu circuito, né, tanto de translação como de rotação. Então, irmão, se a rotação da Terra, assim dizendo, fosse detida repentinamente no meio dos céus, se o Sol fosse detido repentinamente no meio dos céus, provavelmente ele desintegraria todas as coisas ao seu redor. Até mesmo, irmãos, a gravidade dos planetas, quando eles estão em órbita, um perto do outro, existe uma distância, se eles se aproximam demais, isso gera toda uma confusão, entra em desarmonia, imagina o Sol. Então, além disso, mesmo aqueles que alegam, né, eu respeito a ideia e a crença de cada um, existem aqueles que defendem o formato da Terra plana, né? Mesmo se a Terra fosse plana, se o Sol tivesse permanecido no meio dos céus, não haveria necessidade nem teria valor igual à própria paralisação da Lua. Não faz sentido. Portanto, não pode ser visto de uma forma literal o texto em questão. Bem, mas então o que significa tudo isso? Vou mostrar, irmãos, para vocês, de acordo com o pensamento judaico, tá? Dentro do aspecto da Kabbalah, que explica essas simbologias, tá? Por isso que eu disse, as pessoas não podem interpretar simplesmente buscando a Bíblia como uma fonte histórica, ou como essa batalha, tudo que está descrito ali é literal, não. O que, então, William, está em oculto nessa ação de Josué de paralisar o sol no meio do céu? Qual é o significado desse relato bíblico de que o sol pode ser mantido ali parado no céu? Irmãos, veja que o sol sempre, em todas as tradições sagradas, ele sempre foi visto como um símbolo espiritual que representa o interior do homem, ou seja, aquilo que é de sagrado no ser humano, aquilo que é espiritual. Por isso que Jesus foi chamado, né, o sol da justiça. Existem esses títulos para aquilo que é sagrado sendo representado pelo sol, porque o sol, irmãos, é o que mantém a vida no nosso planeta. Sem ele não existiria vida. Então, o que mantém nós em atividade, em uma expressão com o sagrado, é justamente o nosso espírito, que é comparado ao símbolo do sol. Além disso, ele é centro da luz divina, vamos dizer assim, esse símbolo. A lua, por outro lado, ela é usada como um símbolo do homem mortal, que deriva sua luz do ser espiritual, ou seja, do sol interior. Em outras palavras, irmãos, a lua, ela não tem luz própria, que seria o nosso corpo, representação da do nosso corpo mortal. O sol seria a representação do nosso espírito, que é a verdadeira vida. A lua, ou seja, esse corpo físico, só sobrevive porque ela reflete a luz do nosso sol interior, que é o espírito, em determinados graus de perfeição e em diferentes fases. Por isso que cada fase da lua corresponde a um estágio do ser humano. Então, irmãos, o sol e a lua podem ser, portanto, usados para representar os aspectos imortal da natureza humana, ou seja, o espírito e a carne do homem. Assim, se essa interpretação é aceita como os eruditos judeus, cabalistas, que estudam o Velho Testamento, se isso é aceito, Josué revela-se então como um homem altamente desenvolvido, ou um iniciado dos mistérios maiores, ou talvez até mesmo um exímio
profeta que passou pelas escolas dos profetas que existiam na antiga Israel e que antes de poder ter passado a próxima fase do seu progresso, ele conseguiu submeter o seu aspecto espiritual, ou seja, o seu sol interior e o seu aspecto exterior, a sua lua, vamos dizer assim dizendo, da sua natureza, colocando-os em um relacionamento harmonioso. Ou seja, Josué conseguiu, como um grande líder daquele povo, empregar tanto o aspecto externo para coordenar todo aquele povo, juntamente em harmonia com seu aspecto sagrado, ou seja, ele conseguiu a perfeição da união do espírito com o corpo diante dessa batalha, se assim for literal essa batalha, né? Então, na sua vida, na vida de Josué, a vida externa de Josué, ele, como eu disse, ele deve ter adquirido então essa capacidade de manter esse sol espiritual interior sempre no seu ápice, ou seja, ele parou, não teve mais uma oscilação como nós temos também, né, irmãos? Um dia nós estamos bem, outro dia não estamos, um dia parece que a nossa fé está poderosa, outro dia parece que a nossa fé não existe. Nós estamos em constante oscilação. E eu acredito que ali naquele momento Josué conseguiu harmonizar em perfeita harmonia, né, harmonizar com perfeição esses dois símbolos, ou seja, a sua natureza espiritual e a sua natureza carnal. Então, irmãos, sendo assim, a batalha pode ter acontecido, sim, literalmente, né? Pode ser interpretada como literal. Mas o sol e a lua aqui, irmãos, são símbolos para representar o domínio de Josué sobre os aspectos espirituais e materiais, promovendo um exemplo de um líder, de um grande povo, sendo capaz de demonstrar as suas capacidades espirituais e as suas capacidades como um bom líder de um povo, promovendo assim uma maneira, um comportamento diante de diferentes realidades. Assim a vitória foi alcançada porque tanto as forças do sol como as da lua estavam sob seu controle, ou seja, tanto a sua natureza espiritual imortal e a sua natureza terrena, carnal, mortal estavam sob seu controle. Assim eu entendo, irmãos, porque é assim que a Kabbalah nos ensina, tá? Então você vê que essas três figuras aqui, ó, veja, na árvore da vida o sol é algo central, ele está no nosso interior, é aquilo que rege a vida para todos os demais corpos, né? Representados pelos planetas que você está vendo. Isso é uma representação macro, tá? No microcosmos, o símbolo aqui à direita, ó, você está vendo que esse mesmo sol que está no meio dos planetas, ele está no interior, no coração do ser humano, ou seja, representa o interior. E isso está representado pela Kabbalah dos sábios, cabalistas judeus, diante da estrela de Davi, que você está vendo que se situa no centro da estrela de Davi. Ou seja, o espiritual é o que domina as forças ascendentes espirituais e que tem domínio sobre as forças descendentes, que é para a matéria. E que abaixo da estrela você está vendo que é a lua, irmãos. A lua representa a natureza mais baixa do ser humano, ou seja, a carnal. Mas eu vou falar em outra aula melhor sobre essa simbologia, irmãos. Eu acredito, sim, com quase toda certeza que essa representação dessa guerra, ela teve um ensinamento ao povo, que deixou ali um ensinamento para aquele povo tanto espiritual como um comportamento do ser humano, que conseguiu dominar as suas realidades espirituais em harmonia com a sua natureza mortal. Ou seja, que existe essa possibilidade de harmonia entre esses dois aspectos, simbolizados pelo Sol e pela Lua, tá certo? Espero ter contribuído com mais essa aula para você. Se você gostou, deixa seu like, não se esqueça, se inscreva no canal se não é inscrito, se não é inscrito, compartilha com outros irmãos. Hoje eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!